Graça e paz, irmãos. Que bênção receber você. Aleluia. Vai chamando todo mundo aí. Daqui a pouquinho, o pastor Gilberto já entra, a gente já convida ele. Olá, Ascal. Deus te abençoe, minha irmã. Paz, Edinho. Aleluia. Paz, Jean. Ângela, minha querida. Aleluia. Deixa eu mandar o convite pro pastor. Aleluia. Nos aguardando aí. Paz, pastor. E aí, Thiago? Paz, tudo bem? Tudo, que alegria receber o senhor, pastor. Amém, benção, hein? Muita Aleluia, alegria. graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Como vocês estão Amém. aí em Jundiaí? Pastor, nós estamos debaixo do favor, da graça, da unção. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Fazer culto online, o senhor sabe que não é uma coisa tão prazerosa, mas tem sido uma grande bênção a adesão dos irmãos, tem enchido meu coração de alegria. Eu não vejo a hora de encontrar com eles, mas creio que esse tempo será abreviado, nós estamos orando. Vai ser abreviado e vai ser festa. Quando voltar vai ser uma festa única de matar a saudade, abraços, né? Sem dúvida. Isso é bom. Aleluia, graças a Deus. Falei para os irmãos que o primeiro culto tem que durar as 3 horas. Também. Amém, que bênção. Fabiane, aleluia. Olha a Rosana, a pastora Rosana está aí também. Mel, e aí? Oi, pastora. Que saudade da pastora. Oi, Simone, a Simone aí. Oi, Simone. Eu falei com... Aleluia. Rapaz, me fugiu o nome, agora tem que pegar no celular. Amém, amém. Vou lembrar daqui a pouco. Amém. Casimiro aí, quem que é que está entrando mais aí? Aleluia. Valdemir, a Bárbara está entrando. A Célida, saudade dos irmãos. Deborinha também, minha filha, Juscelina. Quanto tempo, hein? Aleluia. A Ana Pesolato também está aqui. Que bênção. Pesolato está aí? Ó, Simone aí. Amém, Simone, pastora Rosana. Bem, pelo menos a gente se vê, né? Já que vocês não vêm visitar a gente no sul, né? A gente vai... pastor. Eu falei esses dias para a pastora Rosana que eu vou aparecer, como diz um irmão aqui de Jundiaí, de chopetão, sem avisar. Se eu marcar... Melhor avisar. A agenda aqui, chegar aqui eu não estiver aqui, vai ser ruim. Amém. Olha, irmãos, você que está entrando aí agora... Nós estamos recebendo hoje o pastor Gilberto. O pastor Gilberto é um grande referencial de homem de Deus para mim, um grande referencial de unção, alguém que me inspirou a seguir o episcopado. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. O pastor Gilberto foi alguém que inspirou o meu coração. Eu estou muito feliz de poder conversar com o senhor, pastor. E subiu aí no meu coração a gente falar a respeito de alguns assuntos chaves na vida do cristão. Acho que o primeiro assunto é o Espírito Santo. E eu não conheço ninguém na face da terra que tenha tamanha paixão pelo Espírito e que demonstre isso quanto o Senhor. Então esse tempo é para o Senhor ministrar para nós, ao nosso coração, a respeito da unção do Espírito na vida da igreja. Uma pergunta que muitos me fizeram esses dias, né? Será que é possível ter experiência com o Espírito Santo trancado dentro de casa? Então nós gostaríamos de ouvir o Senhor, te deixar livre esse tempo aí, eu não quero fazer nenhuma interferência e ouvir e matar muita saudade do Senhor. Amém, amém. Mas se os irmãos quiserem fazer perguntas aí, é bom também. Saudades, Ana, também, amém. Amém. Pesolato aí, a turma toda aí. Olha o Pesolato aí, quanto tempo. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, hein, Pesolato? Não esqueça. Amém. Amém, legal, legal, maravilha. Bem, irmãos, louvado seja Deus, o assunto é empolgante, realmente é um assunto cheio de alegria no meu coração para ministrar. Vocês são queridos, Tiago, né, andou conosco um bom tempo e é pastor muito querido mesmo. E eu estou muito contente de saber que vocês estão muito bem aí, aleluia, já faz 2 anos desde que a gente saiu daí
E é bom. É benção. Parece que faz muito tempo realmente, porque a distância de poucos dias, ela soma muito tempo para nós. Mas amém, aleluia. Bem, falar então, o tema tem a ver com unção, né? A unção amém. De Deus, aleluia, manifestar, o agir, o mover do Espírito. Eu realmente sou apaixonado pelo mover do Espírito. E eu estou aqui com a minha Bíblia, eu vou ler um versículo, uma passagem sobre mover, né? Nos dias de Jesus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, de verso 40 em diante, assim, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre cada um, diz aqui na Bíblia. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam, verso 42, e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Verso 43, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Bem, essa é a ênfase de aqui o que a gente pode chamar de um avivamento. Jesus estava curando pessoas. Eu creio que lá no verso 40, quando diz que é o pôr do sol, ele está dizendo o pôr do sol, isso significa os últimos dias. E eu creio realmente que nós temos uma porção do Espírito Santo, de colheita, de riquezas que serão até transferidas para o reino de Deus para os últimos dias. É o que eu há pouco tempo estava aqui falando sobre as câmaras dos tesouros do templo. Deus vai e está abrindo essas câmaras, porque a Bíblia diz que foram acumuladas para os últimos dias. Os últimos dias são os dias da chuva serôdia. Existiram vários moveres de Deus ao longo da história, mas existe um reservado para nós, os da última geração. Existe isso. E aqui, então, esse pôr do sol, muitos milagres aconteciam, enfermos de diferentes moléstias traziam, né, as pessoas, e Jesus curava todos. É isso que nós desejamos no mover do Espírito. Salvação, cura, presença, Jesus presente, demônios saindo, e Jesus nem expulsava, mas os demônios saíam pela simples presença dele. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para um lugar deserto. E por que Jesus ia para lugar deserto? Porque Jesus desenvolvia intimidade. Intimidade com Deus, você desenvolve a sós. É difícil desenvolver intimidade no meio da multidão. Muitas pessoas podem operar milagres, mas esquecerem do autor do milagre, ou seja, da intimidade. E, para mim, a intimidade é que nos levará a desfrutar do mover do Espírito Santo. Porque a intimidade, na verdade, é a nuvem do Espírito. A nuvem do Espírito é a revelação da presença de Jesus. Para isso que existe a nuvem. Quando Jesus subiu no monte da transfiguração e se revelou como Filho de Deus, lá estava Moisés, estava Elias, um representava a lei, outros profetas. Normalmente as pessoas, elas querem ter um profeta que lhes diga como ter acesso à glória. E outras querem seguir algum procedimento, elas precisam fazer alguma coisa para alcançar esse nível de glória. Mas quando Pedro exalta os 3, e a Bíblia diz que veio uma nuvem, a nuvem é o mover do Espírito. E aí, no meio da nuvem, a voz do Pai. Então veja, você vai ouvir Deus no meio da nuvem. A nuvem revela também o Pai, o Espírito revela o Filho e o Pai.
E aí o Senhor disse, este é o meu filho, a ele ouvi. E os discípulos caíram desmaiados, como você gosta de dizer, no chão. E Jesus chega, toca neles e diz, não temas, não temas, sou eu. E eles olham e a ninguém mais viram, só o filho. Então veja, era um lugar onde Jesus estava se revelando em toda a sua glória para os discípulos. E o que impediu eles de participarem de algo que a gente nem imagina o que poderia ser, certo? Uma revelação de Cristo em sua glória. Talvez Pedro saísse de lá brilhando, transformado, talvez João, Tiago também, mas eles ainda conservavam tradições da prática da lei, que é o esforço próprio, e de alguém que precisa orar por mim, alguém que precisa resolver a minha vida, alguém que precisa falar com Deus para poder me trazer a palavra de Deus. Claro que nós somos profetas de Deus, pastores são portas-vozes de Deus, nós somos sacerdotes e reis, todo crente é, e nós sim temos uma mensagem de Deus, mas se o tema aqui é, de fato, desfrutar da nuvem de glória, nós precisamos aprender a conhecer o Cristo, a glória do Cristo revelada, Jesus na sua expressão de glória, na sua intimidade. Então Jesus estava realizando esses milagres. Aí a Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto, mas deserto na presença do Senhor é um lugar de desfrute. Deserto aqui é um lugar de intimidade. Então nós nascemos para a intimidade com Deus. E através da presença, a intimidade no lugar secreto que Deus vê, que Deus recompensa. Essa é a chave para seguir a nuvem. Então, Israel, no deserto, eles tinham a nuvem de dia e coluna à noite de fogo, mas era nuvem. É o mover do Espírito. Quando o templo e o tabernáculo foram dedicados ao Senhor, a nuvem desceu, a glória estava lá. Então, seguir a nuvem é seguir o mover do Espírito. Amém? Então, uma coisa é o mover do Espírito. A outra coisa também é essa capacitação do Espírito para realizarmos aquilo que fomos chamados, que é a unção do Espírito. Na verdade, essas coisas se misturam, porque é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito nos guiará e a unção nos ensina. Então, as duas coisas são intercambiáveis na Bíblia. Mas a Bíblia diz, então, que Jesus, quase a multidão segura ele, e ele vai e diz, olha, eu preciso anunciar o Evangelho, preciso propagar o Evangelho do Reino, diz aqui, às outras cidades. E ele vai, e aí ele, passando pela praia, ele vê o barco, a Bíblia diz aqui, o barco de Simão, né? Eu não li essa parte, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então, quando acabou de falar, a Bíblia diz que ele falou, Pedro, leve o seu barco para as águas profundas. O que são essas águas profundas? E lá, Jesus disse, lançai a rede. E Pedro falou, Senhor, nós estamos cansados, fatigados, já estamos falando desse assunto tanto tempo e nada acontece, nós já estamos trabalhando tanto, já ouvimos, já fizemos tantas coisas, nada acontece, estamos cansados, Senhor. Mas sob a tua palavra, e a palavra ali é rema, a palavra vivificada pelo Espírito, lançaremos a rede. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, e eles pegaram tantos peixes que tiveram que chamar os barcos vizinhos para compartilhar com mais barcos, mas os barcos quase afundaram, de tantos peixes que... Neste cenário, Pedro chega para Jesus e diz, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Então, nós sabemos que foi a expressão do milagre, da glória, da bondade, que trouxe uma mudança na vida de Pedro, e a partir dali eles deixaram tudo, diz a Bíblia, e seguiram Jesus. Então, veja, o nosso chamado primário é Cristo, é a intimidade, mas Jesus não é revelado em águas rasas, essa é a verdade. Paulo, aos Colossenses 2, ele diz assim, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Veja, tesouros não são achados na superfície, você não acha ouro nas calçadas, você não acha ouros, vivendo uma vida insípida, rasa com Deus. Você pode receber ensino na praia, mas se você quer experimentar milagres,
Se você quer experimentar poder, glória de Deus, vamos ter que andar, vamos ter que entrar para águas mais profundas. E a palavra lago aqui são águas mais profundas mesmo. É o que ocorre com Ezequiel no templo. Ele viu a água saindo por debaixo do templo. Veja, nós somos o templo. As águas estavam nos pés, na sola. Mas à medida que nós seguíamos o Espírito estava dando o comando, a Bíblia diz que o profeta ia adentrando e a água começou a estar nos joelhos, depois ela estava no lombo. Foram 5 níveis, porque é a graça que nos disponibiliza a se mover, até que ele chegou ao nível que ele não podia nadar. Eram as águas profundas. Então, eu sempre tive dentro de mim uma visão de que eu ainda percebo que nós estamos avançando, mas ainda somos superficiais. As águas estão ainda, sabe, nos joelhos, por assim dizer. Eu creio que nós avançamos mais. Eu creio que realmente Deus tem dado muita luz e revelação sobre a obra consumada, e isso é poderoso. E é a obra consumada que mostra para cada um de nós que nós somos a justiça. E Paulo disse assim, que nós fomos predestinados, fomos chamados, justificados, e a 4ª fase é glorificados. Glorificação ali não é só o corpo que vai herdar, né, o corpo incorruptível, mas é também o mover do Espírito. Então, quando Deus chamou, ele também justificou. A ênfase do Espírito tem sido, nesses últimos dias, justificação pela fé. Mas a justificação pela fé nos levará a desfrutar da glória revelada. Amém? Então, Amém. Esse mover de Deus aqui, de sair do raso, do superficial, é vital para cada um que ama a presença de Deus e deseja cavar mais profundo, deseja sair do controle, de onde você pode dominar as águas. Nós precisamos ir para um nível onde seguimos o Espírito. Mover de Deus é seguir a nuvem, o Espírito. O que eu vejo muitas vezes é que, mesmo nos cultos, eu sei que existem muitos irmãos famintos, apaixonados por Deus, e isso é maravilhoso, mas ainda o corpo está meio paralisado, porque existem muitos irmãos distraídos. E a plenitude da glória é quando todos, quando os sacerdotes em uníssono, não significa que eles falaram a mesma coisa, mas que o coração era um. Quando em Atos 4, eles em unidade. Unidade gera mover. Eles levantaram a voz e disseram, Senhor, ouve as ameaças desse povo. Eles não se intimidaram pelo coronavírus, entende isso? Eles não ficaram intimidados pelas ameaças, porque é uma ameaça. Não tem um fariseu, não tem um sinédrio aqui para te prender e amarrar, mas tem uma ameaça por trás. A ameaça é, silencia, não fique falando muito desse Jesus. E Pedro falou, convém obedecer a Deus e não aos homens. E quando se reuniram, a Bíblia diz, ali já existia 5.120 pessoas no mínimo, porque 3.000 haviam sido convertidos, havia ali no mínimo 3.120. 3.000 foram convertidos e 120 estavam no Sinédrio. Então, depois disso, aí houve a conversão de mais 5.000. Não, eu estou aqui, errei, eu quero retificar aqui, me perdoe. Em Atos 3, a Bíblia diz que Pedro curou o leproso. 5.000 se agregaram e já tinha 3.000. Então eram 8.000 mesmo e 120 pessoas ali, que em uníssono levantaram a voz. Deus, ouve as ameaças e nos dê ousadia para anunciar a palavra, enquanto o Senhor estende a tua mão para operar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Por que ali, né, eles falam de Jesus como servo e não como Deus, como filho, como poderoso? Porque Deus quer servir-nos com milagres, prodígios, maravilhas. A mesa de Deus é uma mesa de milagres. Amém? Você não pode desconectar o sobrenatural do Evangelho. O Evangelho, Paulo disse, não é só palavras, mas é demonstração do Espírito de poder. E aqueles que a desafiavam Paulo, ele falou, eu vou até aí, eu quero ver. Não só as palavras de vocês, mas quero ver o poder. Porque Paulo experimentou o poder. Então nós devemos amar isso, porque o que nós buscamos, nós atraímos, entende?
Tudo que você pede, você continua pedindo, você busca, uma hora a porta abre, uma hora vai chover, nós vamos ter, assim, colheitas que serão espetaculares, como essa aqui, peixes que vão pular no barco. Eu creio que está chegando esse momento. Chegando esse momento até para o cenário apocalíptico, está vindo uma nova ordem mundial, está vindo. Nós vamos ter que perceber os dias proféticos. Nós estamos no limiar de um tempo profético. Nós cruzamos o Jordão. Então, é momento de edificar a glória do templo de Deus, que somos nós, a igreja. E o diabo, ele não discerne, ele não controla tempo, ele não cria tempo, ele também não domina o tempo, ele não é onisciente nem onipresente, mas ele percebe os sinais dos fins dos tempos. Apocalipse diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque ele vê o mover do Espírito. Amém? Amém. Então, o que eu quero dizer, né, para os nossos ouvintes, queridos irmãos, nós estamos no 120, agora pulou. Sabe que 120 é o número do Espírito, né? Aleluia! Ainda profético, eu vi bem na hora, 120 de novo. Opa, não deixa cair aí, não, irmão. Aleluia, aí voltou, aleluia. 120. Amém. 120 é o número do Espírito, eram 120 reunidos no cenáculo. Deus limitou a vida carnal em 120 para entrar o momento do Espírito, a era do Espírito. Então, o mover do Espírito passa por isso, por águas mais profundas. Isso é fome e sede de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus, mais do que qualquer coisa. É Jesus no barco, amém? Nós não sabemos como é que Jesus escolhe os barcos para ele entrar, isso é soberania de Deus. Realmente ele entra nos barcos, mas uma coisa eu sei, quando ele entra no barco, se ele entra no seu barco, porque nós estamos ligados de alguma maneira, nós vamos participar da colheita, nós vamos participar dos frutos. Não existe em mover de Deus preocupação se um vai bem, o outro não vai muito bem, porque todos nós vamos colher para o reino, importa que Cristo seja pregado. Amém? Amém. Bem, isso é lindo, porque foi isso que trouxe convicção para Pedro, que ele era pecador. Olha esse milagre. A história dos avivamentos é assim, né? Quando você estuda alguns avivamentos, você vai descobrir que os pecadores se arrependiam aos milhares e ninguém pregava. A presença de Deus entrava nas vidas pela presença dele. Simão Pedro teve essa experiência, a Bíblia diz. Ele, Tiago, né, e João tiveram essa experiência nesse momento. Aleluia. Bem, isso é o mover de Deus. Você tem que controlar o horário aí, viu? Porque amém. Eu sei que as lives duram 1 hora. E tranquilo, pastor. Se deixar, eu vou embora. Eu quero isso mesmo. Quero que o senhor siga aí. Estou controlando aqui, pode deixar. Pastor, o senhor falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu anotei várias coisas, mas o senhor disse uma frase: Jesus não é revelado em águas rasas. Então, quer dizer, é a profundidade do Espírito que tem poder de nos transformar. Eu vejo ainda muitos irmãos tentando mudar a si mesmo, tentando mudar o casamento baseado no agradar. Eu vejo irmãs dizendo: eu vou servir meu marido, que isso vai mudar meu casamento. E aí é uma frustração enorme, porque a mudança não vem. É porque a mudança vem do Espírito. Né? Queria que o senhor falasse sobre isso para nós. Bem, quando se fala de relacionamento e transformação, contemplar Jesus, né? Quanto mais contemplamos Jesus, mais somos como ele é, e mais fazemos o que ele faz. Pedro, quando saiu do barco e ele estava olhando para Jesus, ele fez o que Jesus fazia, andou sobre as águas. E quando Pedro teve a revelação que ele era o Cristo, Filho de Deus, ou seja, o ungido e o Filho, ele foi transformado no que Jesus é, pedra. Pedro era Simão Pedro, cana agitada, diz a Bíblia. Simão é cana agitada, mas ele se transformou em Pedro. Não foi imediato, porque ainda Pedro negou Jesus, Pedro andou no impulso, Pedro declarou que amava o Senhor antes de traí-lo, mas Jesus continuava profetizando: tu és Pedro. Isso significa que esse é o poder da fé, né? Eu não chamo... eu chamo as coisas que não existem como existissem, diz a Bíblia. Eu não nego a realidade, mas eu chamo a existência. Tu és Pedro, tu és Petra. Então, todos nós somos reis e sacerdotes.
todos nós somos filhos que temos acesso à presença, ao trono. Infelizmente, alguns perderam o sentido da adoração, da intimidade, do lugar do trono. O trono é que governa o universo. Nós precisamos saber que o código de acesso do trono é o sangue em meio à adoração. Quando Davi foi trazer a arca da presença de Deus, o que ele fez? Ele sacrificou a cada 6 passos. Quando Salomão foi consagrar o templo também, a Bíblia diz que eles mataram milhares e milhares de animais. Eles trouxeram a arca numa distância curta, mas eles sacrificaram milhares de animais. Foram ruas onde o sangue corria, porque o sangue nos justificou. Como eu disse, a justificação nos leva à glorificação. Então, irmão, o que você precisa saber é que você é a justiça de Deus em Cristo. E olha para Jesus. Casamentos que dá certo é casamento que põe Jesus no centro, né? No meio. Jesus, ele tem que estar no centro do casamento. Aleluia. Isso é poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. A gente vê que nos termos hebraicos, outro dia eu ministrei aqui por alguns irmãos o seguinte, essa união do homem e da mulher, usando o alfabeto hebraico, que é muito bonito. E você vê o nome, por exemplo, do noivo e da noiva. Quando eles colocam, aí tem que ver as letras, tal, Deus no meio, forma-se uma outra palavra, é força. Então, se eles tiram Deus do meio, é individualidade. Mas colocam Cristo no centro, eles têm força. E a palavra também é usada em Deuteronômio que diz assim, eu te darei forças para adquirir riqueza. Então, o propósito de Deus só pode ser, né, no casamento e até no propósito de gerar para o casal aquilo que Deus tem para você, quando Deus está no meio. Abraão, né, você lembra Abraão? Ele se chamava Abrão e Sara era Sarai. Mas quando você pega no transliterado, hoje a gente tem a Bíblia em Strong, aí o Léxico, é muito fácil ver isso. Você vê que o nome dele era Abrão, em português, Abrão, e depois ficou Abraão, para nós aumentou um A. Mas no transliterado entrou um H. Esse H é a letra, uma das letras do nome de Deus. Yud Rei. Esse rei entrou no nome de Abraão. Quando entrou, ele se tornou pai de multidões. Mas Abraão não podia gerar sem Sara. É de Sara que viria o filho. Não era de Agar ou qualquer outra. Tinha que ser de Sara. E aí Deus também, naquele momento de Gênesis 17, ele tira o nome de Sarai e põe Sara. Quando você pega no original, ele acrescentou o H. O H é rei, é a letra que é o número 5, que é o número de favor da Bíblia, né? 5 é o número da graça. Então, tanto Abraão recebeu Deus, quanto Sara recebeu Deus. E aí eles puderam cumprir o propósito de gerar a promessa que é Isaac. Então é lindo, porque no nome de Sara tinha o I, e esse I é Yud. Yud é o símbolo da lei. Então Deus tira a lei e põe graça. E aí nós geramos. E aí sim, Sara. Bom, já que você falou nisso, deixa eu só acrescentar algo a mais. Pedro diz o seguinte, que vós sois filhas, ó mulheres, é para vocês, hein? Vós sois filhas de Sara. Sara é o tipo da graça, amém? É o tipo da graça, H da lei. E ele diz, vocês são filhas de Sara, que chamava Abraão de Senhor. A palavra Sarai significa chefe, governante. Por isso que Sarai falou para Abraão, deita com ela. Na verdade, ela não pediu, ela deu um comando, ela queria governar sobre Abraão. É verdade? Obrigou, né? Obrigou. Incrível isso. Mas quando ela recebe o H, ela, que é graça, ela se torna, então, uma mulher cheia de graça. Mas a origem da palavra Sarai e Sara, a raiz é a mesma. Ainda significa governo. Você sabe qual é a disputa nos casamentos? A mulher quer governar muitas vezes e não discerne o mover de Deus através da liderança do marido. Por isso não há honra e perde o mover. Porque o mover pode ser parado. Moveres passam e param.
Eles mudam de rota. Se uma casa não recebe, Deus continuará até achar que eles não recebem. O mover tem a ver com favor também, né, pastor? O mover de Deus é relacionado ao favor, né? Favor, muito. Por isso que eu creio que Deus está dando a ênfase da justificação, porque isso está no Romanos 8. Você foi predestinado, chamado, justificado, e a próxima fase, a próxima ênfase do Espírito, a próxima onda, glorificado, é o momento da glória. A glória é o mover. A glória tem muitas facetas na Bíblia, mas vai ser o mover. Mas é interessante porque Sara, a palavra Sara, que aqui recebeu graça, a raiz é a mesma de Sarai. Só que Sara é traduzida como fidalga, alguém nobre. E Pedro fala, olha, o que importa não é a aparência exterior, mas é o espírito meigo, nobre diante de Deus. Então a graça torna a mulher nobre, o homem também. Mas ela ainda tem a raiz do governo. Veja, a mulher é satisfeita nas suas necessidades quando a graça entra no relacionamento nela, nele e entre eles. Aleluia. Então, isso é mover, isso é Jesus. Mover de Deus é Cristo e Jesus. Então, por isso, intimidade com Jesus. Marido, intimidade com Jesus. Mulher, intimidade com Jesus. Isso resulta num casamento harmonioso, um casamento de alegria, de paz e desfrute. E o que você falou é isso aí. Colossenses 2, verso 13, deixa eu ver, o verso 13 ou 3 que Paulo fala. Eu vou abrir minha Bíblia aqui só para ser mais exato na expressão, mas é 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja, os tesouros estão ocultos. Como você acha tesouro? Você tem que pagar um preço. Qual é o preço se tudo já foi pago, pastor? O preço se chama busca. Busca. Então, se você não cavar mais profundo, se você não levar o barco da sua vida para águas mais profundas, não há milagres. Não há. Deus vai nos abençoar o máximo que Ele pode. Mas acredite, nós precisamos avançar para esse nível de intimidade, de pessoas famintas por Deus. Ele despede, disse Maria profetizando, ele despede os fartos, vazios, mas ele sacia os que têm fome. Então esse é o princípio. O mover de Deus é fome, né? E quando nós temos uma igreja que tem fome de Deus, jovens que têm fome de Deus, marido e esposa que querem a glória de Deus no lar, que trazem a presença do Senhor, é isso que vai trazer a glória. A glória é obtida quando nós, de fato, em unidade, com o mesmo coração, edificamos o templo. 2 ou 3 reunidos edificam o templo. Aleluia, amém. Isso é poderoso. Eu creio nesse mover, eu creio nesse momento profético que nós vamos entrar. Eu sinto isso no meu espírito, que nós vamos entrar num momento de glória, onde as coisas vão acontecer com mais facilidade, no sentido de poder do Senhor estar no ar. Quando veio nos escritos, a gente sabe disso pelos escritos, né? Quando veio, teve um mover do Pentecoste, que varreu a terra, depois teve um movimento chamado de avivamento chuva serôdia, depois teve outro movimento que foi o movimento de cura divina nos Estados Unidos, em 1947, 48, até quase 50. Muitos homens de Deus, né? Alguém que eu li muito, Kenneth Hagin, participou desse mover, T.L. Osborne, A. Allen, Alexander Dove, homens que, assim, o poder de cura, de milagres, ocorriam de uma maneira muito livre, né? Os relatos é que alguns escritores dizem que se você tossisse, a pessoa era cheia do Espírito Santo, porque estava no ar. É quando Deus toma a atmosfera. Isaías 64 diz, se tu descesses, os montes derreteriam na tua presença como os gravetos queimam no fogo. Esse ambiente de glória, eu creio que nós vamos experimentar esse nível ainda. É o ambiente do monte, lá no Monte 17, né, Mateus 17, que eu comecei a falar, que infelizmente os apóstolos não discerniram, porque eles voltaram
a prática não, o que eu preciso fazer? E eles não entenderam que santidade não é deixar coisas, é se aproximar de Jesus. Ser santo, como ele é santo, é estar perto dele. Deus sempre quer trazer você para perto. Amém? Sempre, sempre. Por isso que a Bíblia diz, aproximemo-nos do trono da graça. Você pode vir por causa do sangue, o sangue que te aproxima. Quando Israel foi morar perto de José, que é um tipo de Jesus, né? José falou, quero vocês perto. E colocou o pai e os filhos e toda a nação ali em Gósen. Gósen significa proximidade. Isso mostra que Deus quer você perto, ele quer que você habite um lugar secreto, né? Nós aí, né, tivemos aí um tempo falando sobre o Salmo 91, foi lindo, poderoso, porque lá você descobre que o descanso não é esforço próprio. Eu não tenho que me esforçar, muitas vezes você tem que falar para a pessoa, irmão, descansa, mas quanto mais ele tenta descansar, mais ansioso ele fica. Porque ele pensa nos problemas, ele pensa que ele tem que vencer os problemas pensando em outras coisas. Eu tenho que rejeitar isso, fica ansioso. Não. Descanso é uma consequência da presença, da posição. Quando você habita, você descansa. Amém? Então isso é poderoso, isso é presença de Deus. A Revista Corrigida diz isso direitinho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. É futuro. Porque ele está dizendo, você vai ter consequência o descanso. Amém? É uma consequência. Aleluia. Isso é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Seja Deus. Amém. Olha, André. Amém. Aleluia. Amém, Célida. Cadê nossos amados irmãos aí de onde estão? Todos aí, hein? Amém. Isso aí. Todo mundo. Grande bênção. Pastor, essa semana eu peguei o seu livro para reler. E em um dos capítulos dele, né, o senhor fala lá de ativar o espírito do amor. E aí o senhor vai falar de ser aperfeiçoado. Aí eu peguei aqui o meu exemplar também. Aliás, você que é de São Paulo, se precisar do livro, você pode entrar em contato comigo. No final da live eu passo o telefone da Secretaria da Igreja. A gente tem alguns exemplares aqui ainda, a gente envia para você. E acho que lá no capítulo 2, o senhor fala sobre ativar o espírito do amor. E uma das verdades que o senhor coloca é que o amor nos aperfeiçoa. Mas não é o meu amor por ele, é o amor de Deus por mim. Esse desfrutar da glória depende dessa função, né? A primeira verdade que está aí é conhecer e crer no amor de Deus por você. Né? Pois aí na página 20. Essa é a primeira verdade. João, no capítulo 4, que é o apóstolo do amor, ele começa a falar sobre o amor. Né? O amor, Deus é amor. Ele vem descrevendo o amor. Então ele coloca várias premissas sobre o amor. E a primeira ele fala, você precisa saber e crer que Deus te ama. Quando você sabe e crer que Deus te ama, aí isso traz segurança, isso lança fora todo medo. Ele diz que você é aperfeiçoado neste amor, mas tudo se baseia na fé. Porque a fé é o conhecimento da verdade. E a verdade é que Deus já provou que Ele ama você. Ele nos ama e já deu provas. Deus não precisa me dar uma bênção para dizer que me ama. Agora Deus me curou, então Ele realmente me ama. Não. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor na cruz. Então a cruz é o marco zero da prova do amor inesgotável de Deus. E a partir deste ato que eu creio nele, todas as coisas são acrescentadas, diz a Bíblia. Ele me deu o ápice do seu próprio amor do seu filho. Né? Um pai, por exemplo, o coração do pai é para o filho. Né? Pais são assim, para os seus filhos, o coração é para os seus filhos. E esse é o ápice do amor expresso de Deus, seu próprio filho. Então, quando eu creio no amor demonstrado na cruz, isso me dá estabilidade. Nós não vamos adoecer, nós não vamos ficar com dificuldades, não vai existir recessão que vai nos parar, o Senhor vai cuidar de nós, Ele é nosso Abba, nosso paizinho querido, Ele é Abba. Essa é a profunda revelação, realmente, e o amor é o alicerce de tudo, né? E em cima disso é que o Espírito Santo edifica. O Espírito Santo é o amor. A Bíblia diz que nós recebemos o amor de Deus
por causa do Espírito que nos foi dado. Então, se você quer realmente desenvolver comunhão com o Espírito, tem que conhecer o amor do Pai. Ele vai te revelar isso. Sempre, sempre, sempre. São as 3 verdades que eu falo naquele livro de consolidação, que para mim são as 3 maiores verdades. Se a pessoa... isso aí. Se a pessoa tem a graça de Jesus, a mesa está pronta, ele sabe que ele é amado, ele entra num nível de comunhão com o Espírito. Então as coisas são assim, o Pai arquitetou tudo, o Filho praticou, ele consumou, ele construiu a casa, o Pai fez a planta, o Filho executou, e o Espírito fala, desfrute, é sua. Aleluia. Não é isso. Então essas 3 verdades, eu preciso da comunhão para trazer revelação de uma obra consumada. É isso, sem a comunhão com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa querida, amada. Ele é triste quando nós não reconhecemos, né? Não reconhecemos quando nós agimos de maneira carnal, porque mover fala de fonte, de origem. Nós precisamos seguir a origem. A origem tem que ser o Espírito. Tudo que nasce na carne não pode edificar, só aquilo que nasce no Espírito. Jesus falou, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida, palavras remas. Nós precisamos não só conhecer a Bíblia, nós precisamos sentir a Bíblia, nós precisamos ter luz da Bíblia, nós precisamos ter a Bíblia como alimento, ela tem que nos ser pão. Jesus falou, nem só de pão natural vive o homem vive de palavra revelada, rema, e a palavra que o Espírito fala. Então é isso, se nós nesses dias, e eu louvo a Deus, porque tem muitos irmãos que, amém, não ficaram isolados, eles subiram um monte, entendeu? Amém, tem gente que entra nas cavernas, mas outros sobem um monte. Então não fique isolado. Suba o monte da transfiguração, conheça mais Jesus, invoque mais Ele, gaste mais tempo com Cristo, e isso vai produzir poder. Quando Jesus desceu do monte, sabe o que ele fez? Ele fez milagres. Ele curou um jovem que os discípulos que estavam no pé do monte não tinham conseguido curar. E depois eles disseram, por que nós não podemos expulsá-lo, Senhor? Veja, quando você desce do monte, você realiza milagres. Depois dessa pandemia que isolou o povo, os que subiram no monte vão realizar muitos milagres. E aí o diabo vai se arrepender. O diabo vai se arrepender, ele vai falar, o que eu fui fazer? Cada vez que eu promovo trevas, Deus traz glória. Amém? É isso que eu falo. Mais trevas, mais glória. Aleluia. Vamos subir a montanha. É isso aí, Igor. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Pastor, esse subir a montanha tem a ver com aquele espelho que o senhor estava falando agora, que reflete a glória de Deus, e entender que tal como ele é, nós somos, né? E só estamos em Cristo. Tal como Cristo é, nós somos nele, né? Queria ouvir o senhor falar sobre isso também, que é algo que é muito marcante para nós entender essa verdade, né? Eu tive uma igreja que me convidaram em São Paulo, não das nossas, uma igreja já faz tempo, e eu preguei esse texto de João. Eu falei, olha, a Bíblia diz, assim como ele é, nós somos. Aonde? Aonde? Perguntei. Aí está lá no texto, neste mundo, no mundo. Não é nos céus, não é na eternidade, é agora. Então, assim como ele é agora, aquele que crê em Deus tem que crer, aquele que se aproxima de Deus, diz Hebreus, tem que crer que ele é. Amém? É. O que é? O é agora. Não é será e nem foi. É agora. Então, quando eu entendo que nós somos como ele é, ou seja, eu sou o que ele é porque eu contemplo o que ele é, eu entendo o que ele é, e esse entendimento me transforma. Eu manifesto a glória, a luz, a vida que ele tem. Então, essa realidade, essa revelação é extremamente poderosa. Essa, irmão, revolucionária, porque você tem que alimentar a mente, os pensamentos, declarando pela fé. Eu sou como ele é. Jesus é o quê? Ele é, primeiro, ele está numa posição reinante. Nós somos reis e sacerdotes nele. Ele é justo, nós somos justos nele. Ele é santo, santo nele. Filho amado, nós somos filhos amados. E eu gosto de dizer que ele disse diante do túmulo de Lázaro, Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve.
Então Deus sempre ouve você. Nenhuma das suas orações, nenhuma das suas petições feitas no nome de Jesus foram esquecidas diante de Deus. Nenhuma. Todas, no seu tempo, têm nele o sim e o amém. Encontrarão uma resposta nesta terra. Deus vai materializar, Deus vai trazer a substância dessas petições. Isso é poderoso, amém? Então nós somos, isso é realmente tirar o véu, isso é poderoso, né? Porque se você fica na lei, você pega um homem como Davi, e às vezes você não entende porque ele escreveu, sou pobre e serve nu, Senhor. Bem, Jesus falou de uma igreja mundana, Laodiceia, que ela era assim, pobre, cega e nu. Mas para Filadélfia, ele falou, não, a única coisa que Jesus falou para essa Filadélfia é o seguinte, ele disse assim, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, ou seja, a glória, entendeu? Você já tem, só não deixa ninguém roubar. Então nós somos roubados como quando temos um evangelho que não prega a graça na sua essência, o sangue que já foi vertido, Cristo ressurreto. Quando você acha Jesus na Bíblia, você se acha. Aleluia. Você se acha. Você se acha. Hoje eu estava preparando a palavra e o Espírito me falou isso. E eu fiquei contente com isso, porque às vezes nós queremos achar uma palavra para dar para o povo. E o Espírito diz, ache Jesus, porque eu estou aqui para mostrar Jesus. Jesus falou, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, quando você, pelo Espírito, acha Jesus nas Escrituras, né, e lembre-se, os tesouros estão ocultos, você vai ter que se esforçar para achar pepitas na Bíblia. Mas eu louvo a Deus pela sua palavra, pelos homens de Deus que ele tem levantado, nossos pastores e outros homens que são vozes de Deus na nossa presente geração, que Deus continue iluminando eles, que compartilham tesouros conosco. Eles também nos ajudam muito na sua sabedoria. E nós, quando reconhecemos isso, somos humildes, e a humildade atrai favor. Amém? A humildade atrai riquezas, e atrai a glória. Mas aqueles que querem defender alguma coisa pessoal não terão o nível de glória que há de vir. Nós somos todos dependentes uns dos outros, somos apenas membros do corpo e ninguém tem nada que do céu não tenha recebido. Então, essa atitude de humildade, ela vai atrair a graça. Deus exalta os humildes. Aleluia, glórias a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, outra coisa, porque acho que a gente tem alguns minutos, praticamente aí uns 10 minutos, né? Acho que dá para saborear um pouquinho mais desses, pelo menos uns 5 minutos antes aí de a gente preparar para encerrar. Mas isso que o senhor está falando, isso nos insere também na questão de entender que, estando em Cristo, né? Esse espelho que reflete a glória, nessa transformação, não há lugar para medo, né? Tenho acesso porque sou amado e sou aceito, e é isso que me transforma, e aí eu não preciso ter medo de nada, porque a graça me basta, né? Amém, é verdade. Veja, medo é um espírito. Você aceitaria um espírito maligno na sua vida? Você aceitaria um espírito de loucura, um espírito de enfermidade, um espírito de morte? É um espírito. Paulo fala, Deus não te deu o espírito de medo. Medo é um espírito. Quando Jesus repreendeu a tempestade, que é uma obra do diabo, ele falou para os discípulos, por que vocês aceitaram a tempestade? Por que vocês aceitaram o argumento, a mensagem da tempestade, dizendo, vocês vão perecer, vocês vão morrer? O diabo estava soprando no meio daquela inundação, das ondas do mar e do vento, na mente deles, vocês vão morrer. E eles ficaram com medo. E Jesus falou, por que vocês foram tímidos? Ou seja, você tem um espírito de poder. Apenas use o seu espírito. Abra a boca e diga. Porque a espada, que é a arma que afronta e expulsa o diabo, é a espada na boca. Sem palavra, não. É só uma palavra pensada. Mas quando é falada, é espada de 2 gumes. E a Bíblia diz que a espada do Espírito. Amém? Então o Espírito usa a espada. A espada do Espírito envolve, sim, o falar do Espírito. Por isso que orar em línguas é poderoso. Porque é uma espada que o Satanás nem sabe, né?
Os demônios, você está orando em línguas, você é cheio do Espírito, o espírito de medo vem, mas ele que sai correndo. Porque a espada está na boca, você está liberando uma espada. E ele nem sabe que golpe vai ser o próximo, entendeu? Você que gosta de jiu-jitsu, parou de lutar, é? Tive que parar, né, pastor? Essa pandemia atrapalha, o peso atrapalha. Você não sabe nem qual é o próximo golpe, o diabo fica assim louco. E aí o Espírito Santo vai lá e corta a cabeça dele, como Davi cortou Golias. Então, aleluia. O medo é um espírito. Não aceite o medo. Declaro que a Bíblia diz, eu tenho espírito de poder, de amor, de mente sã. Eu não aceito o medo. É isso. Bem, Timóteo, parece, porque Paulo escreveu isso para ele, que Paulo falou, ei, não faça isso. Não se acovarde, você não tem esse espírito. Então veja, quando nós perdemos essas verdades, Timóteo estava perdendo. Paulo teve que despertar nele, aviva o dom que há em você. E o único dom que você pode sacar para fora, a qualquer hora, é liberar o espírito pela oração no espírito. Então isso vai deixar-nos, de fato, edificados, cercados pelo amor, porque tudo é uma revelação do espírito, entende? Nós nunca sabemos o que o Espírito Santo está falando quando você fala. Ele sempre está um passo à frente. Deus disse para Israel, veja, quando Israel pecou com bezerro de ouro, Deus falou para Moisés, porque Deus é gracioso sempre, eu não vou, minha presença manifesta não pode ir, porque senão o povo vai ser destruído. Mas o anjo irá à frente. Aleluia. Então Deus sempre está à frente. Isaías diz que Deus vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Antes de nós chegarmos, Deus já está lá. Quando os discípulos chegaram na praia, em João 27, o que eles estavam buscando, Jesus já tinha assado peixe. Ela estava além, já tinha assado o peixe. Então o Senhor sempre está à frente. E porque Ele está à frente, nós não temos que temer. É isso que Davi viu quando ele falou, o bom pastor me guia. O seu cajado, sua vara está comigo, ou seja, é direção, entendeu? Então, quando você está orando, o Espírito sempre está à frente. O diabo armou alguma coisa, ficou uma semana planejando como vai te pegar. E o Espírito Santo está à frente. Lembra de Eliseu, que dava as revelações para o rei de Israel? E o rei lá, acho que da Síria, ficou endemoniado, cara. Quem é o traidor aqui? Alguém falou, tem um espião aqui. Você está aqui nas suas câmaras, o rei trancava tudo, chamava as pessoas mais confiáveis e planejava as emboscadas. E quando ele chegava lá, Israel estava primeiro, porque o Espírito sempre vai à frente. Amém? Aleluia! Eu sei uma coisa, que confio. Jesus não conhece caminho de fracasso, nem o Espírito, só de vitória. Por isso que Paulo fala que ele vai nos conduzir no triunfo de Cristo. Aleluia. Segue o Espírito, querido, segue o mover, e nós vamos chegar ao destino. Ninguém vai nos impedir de chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Uau, que top, pastor, muito bom. Eu li esse texto várias vezes, mas nunca tinha parado para pensar. Medo é um espírito. Coisa poderosa isso. Acho que isso aqui já dá uma palavra. Parar, meditar, escrever uma palavra ministrar domingo. Poderoso demais. Uma revelação chama a outra. Vai fundo que Deus vai te dar, vai nos dar cada vez mais. É isso mesmo. Bem, vem o horário aí. Falta praticamente aqui 3 minutos, pastor. Eu queria te agradecer muito. Agradecer muito o seu tempo. 1 hora é muito pouco, mas eu louvo a Deus por esse tempo, revelações preciosas, né? Você que é de São Paulo e está aqui conosco, né? Eu faço aqui o merchan para você. O pastor Gilberto tem 2 livros. Um é esse aqui, Ativando o Espírito de Poder. Então, se você está fora de São Paulo, você pode entrar em contato com eles pelo Instagram. E outro livro é um livro de consolidação, As 3 Maiores Verdades. Nós usamos aqui em Jundiaí. E se você estiver aqui no estado de São Paulo e tiver interesse no livro, você pode ligar ou mandar uma mensagem para a Secretaria da Videira Jundiaí. O telefone é 11 99751 8364. A Secretaria da Igreja de Jundiaí envia para você. 11 99751 8364.
Se você quiser o livro e estiver fora daqui, entre em contato com o pastor e certamente vai ser uma grande bênção. Pastor, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês, queridos irmãos. Rever aí o nome, as mensagens de vocês. Em nome de Jesus, é uma alegria vocês sempre presentes no nosso coração. Uma grande bênção para nós. Eu me sinto muito honrado. Eu me considero muito mais do que um discípulo, me considero como um filho, até por tantos anos. Eu louvo a Deus pelo seu coração, seu investimento. Eu brinco que eu tenho uma dívida eterna, impagável. Mas eu creio que nós andaremos juntos na glória. Um grande beijo no seu coração. Glória, amém. Vocês são a minha glória também, de saber que vocês estão avançando cada vez mais. Amém, aleluia. Aleluia. Pastora Rosana também, um grande beijo para todo mundo. Para as crianças, amém, também. Amém, em nome de Jesus. Um beijão, pastor. Nós vamos ligar, faltar 1 minuto. Vai cair aqui, mas que o Senhor te abençoe muito. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vocês também, em nome de Jesus. Amém. Sigam o Espírito, sigam o mover, que nós vamos chegar no lugar certo, na hora certa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, pastor. Valeu. Tchau, tchau.